Olá, boa noite, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Meu nome é Ana Luísa Orcades e a gente hoje vai fazer uma live com o meu querido colega de trabalho, amigo, Aragão, José Roberto Aragão. O Aragão era auditor fiscal do trabalho, né? Trabalhou aí por uns 50 anos como auditor fiscal do trabalho. Ele é engenheiro de segurança, tem mestrado em saúde pública pela Fiocruz e foi assim, é um cara que mais entende de caldeiras que eu conheço, assim, um grande professor e um professor nato, uma pessoa que além de saber muito sobre um assunto, e esse assunto que é um assunto tão delicado, tão difícil, tão técnico, ele tem essa capacidade de passar o conhecimento, né? Um assunto que a gente lê a NR13 e acaba não tendo clareza do que ela significa, ele vem e explica com facilidade e aquilo começa a fazer sentido na tua cabeça. Eita, peraí que o Aragão tava mandando aqui um bate-papo, ele confundiu, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Peraí. É pela live. Pronto, vamos lá. Então é isso. Então o assunto da nossa live de hoje é risco de acidentes com caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques. A gente chama muito a NR13 da norma das caldeiras, mas na verdade ela trata também, né, inclusive depois da última atualização, ela passou a tratar também de vasos de tubulações e tanques. Então a gente vai aproveitar e fazer aí um grande esclarecimento, um grande passeio sobre os principais itens da norma, com foco na prevenção de acidentes, né, na possibilidade de avaliação do risco de acidente para que você possa traçar medidas de prevenção. Pronto, o Aragão já está aqui na live. Deixa eu chamar ele. Vamos ver se vai dar certo. A gente conseguiu fazer um test drive, no test drive deu tudo certinho. Oi, Aragão! Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo. Deu tudo certinho, viu? Você estava me chamando, você clicou no bate-papo de vídeo. Aquilo eu não sei nem mexer. Eu não, eu não entendo nada desse negócio de Instagram. Não tem problema não. Hoje você vai debutar no Instagram, né? E o pessoal que estiver aqui vai ter a oportunidade de participar do seu baile de debutante no Instagram. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Bom, nosso primeiro, Aragão, eu vou, assim, mais uma vez e quantas vezes for possível, eu vou te agradecer por essa disponibilidade, pela generosidade que você tem com todo mundo, né? Com esses assuntos que são cabeludérrimos. O Aragão várias vezes, assim, principalmente quando eu comecei a trabalhar no Rio, eu trabalhava com uma questão muito específica, né, com fiscalização de estabelecimento de saúde e comecei a ter que ver outras questões mais amplas que eu não entendia. Isso tem, sei lá, uns 12 anos. Não entendia nada de caldeira, de máquina. E aí eu ia pedir socorro para quem? Para o Aragão, né? E o Aragão ia comigo nas empresas lá no Deus me livre, lá no fim do mundo, sempre com esse sorriso no rosto. Então a gratidão, ela tá aqui para sempre, viu? Só para registrar o carinho aqui, porque é muito importante, sabe? Quando a gente tem dificuldade com o assunto, a gente tende a criar uma resistência, né? A não querer mais aprender aquele assunto. Então, principalmente um assunto tão técnico, como eu não sou engenheira, né? Isso é um assunto muito técnico. E quando a pessoa tem um nível de conhecimento muito alto, muitas vezes ela tem dificuldade de passar isso, né? Mas aí, a partir do contato com Aragão, eu comecei a ver que NR13, 12 e 13 são dois assuntos totalmente acessíveis. Você não tem que ser engenheiro para saber fiscalizar uma NR12, uma NR13, você não tem que ser engenheiro de segurança para poder ter segurança para trabalhar com essas normas, né? Então vamos lá, Aragão, vou apresentar você de novo, o pessoal que está entrando aí aos pouquinhos. O Aragão é auditor fiscal do trabalho, se aposentou em 2017, uma super perda para o quadro da fiscalização, mas eu acho que ele está feliz de ter se aposentado, não deve estar com saudade não, né? Porque está aí surfando e jogando vôlei. Não, estou trabalhando também. Então, não, o dia que eu aposentar eu vou só surfar e jogar vôlei, não vou trabalhar mais não. Vai querer trabalhar.
Mas é engenheiro de segurança do trabalho, tem mestrado em saúde pública pela Fiocruz e escreveu aí os rascunhos desde o começo, eu acho, desde que pensaram em fazer uma NR13, deve ter sido ideia do Aragão escrever esse negócio e botar no papel. Então, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é importante a gente saber que, principalmente esse tipo de assunto, não dá para você sair pesquisando e perguntando para qualquer pessoa. É muito importante você procurar, né, as informações com pessoas que realmente detenham esse tipo de conhecimento. E a gente está aqui hoje, logicamente, não é para dar um... Ninguém vai sair daqui com mestrado em caldeiras e vasos de pressão, porque a ideia não é essa, mas é buscar esclarecer aqueles pontos críticos da norma que são importantes para os gestores do meio ambiente de trabalho, para os profissionais de saúde e segurança, que precisam saber identificar as situações críticas numa empresa e propor, né, medidas corretivas para que a gente possa evitar a ocorrência de acidentes. Tá bom? Então, Aragão, eu vou deixar agora você se apresentar aí finalmente, chegando, para a gente poder começar a falar aqui do nosso assunto. Tá bem. Eu acho assim, a primeira coisa é um elogio bem grande para a Ana Luísa. Essa iniciativa dela é maravilhosa. Eu sempre que eu posso, eu assisto, nem que seja um pouco. Eu acho assim que faltava isso, né? Faltava esse tipo de iniciativa. E a Ana é muito criativa, ela consegue aglutinar as pessoas, ela consegue cativar as pessoas para estar junto, para estar vindo, sempre com um pensamento muito positivo, sempre com um sorriso. Eu acho fantástico, fantástico. Obrigada. A iniciativa, então, é maravilhosa. E vai trazendo outras pessoas e vai vindo todo mundo junto, né? Eu acho que talvez falte isso para o Ministério do Trabalho, para o antigo Ministério do Trabalho, atual Ministério do Trabalho, essa coisa da divulgação das normas, né? E sair um pouco daquele papel punitivo, né? E trabalhar também no plano educativo, né? Através da educação talvez se consiga até mais do que através simplesmente da punição, né? Então, a minha ideia é vou estar sempre disponível para o que a Ana precisar ou quiser conversar. A conversa é ampla, nós vamos tratar aqui de um assunto que pode parecer complicado, mas, na verdade, não tem muita complicação, não, né? Na verdade, não é isso. Não sei como é que ela vai conduzir, se vai ter umas perguntas, eu já saio falando alguma Vamos. coisa. Então, vamos fazer assim, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, eu peço para, quando for possível, fazer pela caixinha de pergunta, para quem tiver no celular. Eu sei que pelo computador não dá. Mas esse pontinho de interrogação aí é uma caixinha de pergunta que facilita para mim, tá? Porque aí a pergunta não desaparece. A gente podia fazer o seguinte, vamos começar falando um pouco sobre a abrangência da NR13, tá? O que ela abraça e depois a gente vai definir um pouquinho o que são esses elementos aí de que ela trata. Bom, a NR13 é uma norma bem antiga. Ela veio lá no escopo de 1978, quando foram criadas as NRs, né? E dentre elas veio a NR13, que tratava na época de caldeiras e vasos de pressão, né? A preocupação com caldeiras e vasos de pressão é que esses equipamentos, eles, além de serem, vamos dizer assim, o coração de determinadas indústrias, principalmente as indústrias químicas, as indústrias petroquímicas, né? As indústrias de base, né? Esses equipamentos eles são fontes de energia, então eles contêm muita energia dentro deles, né? E essa energia precisa ser, vamos dizer assim, contida, né? Então os acidentes envolvendo caldeiras, vasos de pressão, geralmente são acidentes muito graves, muito sérios, que provocam destruição, que provocam muitas catástrofes, né? Basta você ter uma ideia de que uma panela de pressão
se ela explode num fogão, o que, que ela vai? Vai destruir a cozinha, vai queimar todo mundo. É um simples equipamento pequeno. Imagina um vaso de pressão maior, né? Quer dizer, se a gente for computar os grandes acidentes que houveram na história, né, você vai ver que muitos deles estão ligados a esse tipo de equipamento. É o vazamento de Seveso na Itália, de produtos químicos, o acidente de Bhopal, né, da União Carbide, acidentes de refinarias, o acidente do Mar do Norte, né, com plataforma de petróleo. Aqui no Brasil teve um acidente muito grave na Reduc, que foi a explosão de uma esfera, né, contendo gás. Então, esses equipamentos, né, desde o início, desde a sua história, eles vieram, não é? Eles são, vamos dizer, o motor da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, né? Quando as leis da termodinâmica determinavam que você poderia transformar energia térmica em energia mecânica em energia elétrica. Então, daí vieram as caldeiras, energia térmica, que podia movimentar uma máquina, uma locomotiva, energia mecânica. Ou então você usar essa energia para movimentar turbinas, geradores, criar energia elétrica. Então, os equipamentos eles são muito importantes para a indústria. Então, a NR13, além de prevenir acidentes, ela também funciona muito bem para proteger a indústria, proteger o empresário no seu negócio. Cuidar de vasos de pressão, cuidar de caldeiras é fundamental para você manter o seu negócio, porque um acidente com equipamento desse destrói a empresa, né? Então, começando só com essa... Qual era a pergunta mesmo, Ana? Eu fugi um pouco Não, para eu dar... queria começar, Aragão, falando sobre a abrangência da norma, o escopo da Então, norma, né? Quem é que está dentro do escopo da NR13. Mas só antes de você responder, eu queria complementar o que você está dizendo, que, na verdade, assim, apesar de serem acidentes que, se acontecer, o cara não vai só quebrar uma unha, né? São acidentes de grandes dimensões, são evitáveis na medida em que quando você implementa esses processos seguros, respeitando o que está disposto à normatização, perfeito. você antecipa qualquer tipo de problema e não permite que eles aconteçam. Então, por piores que eles sejam, se acontecerem, se chegar a acontecer é porque teve um problema de gestão dentro desse quesito aí, né? Esse Então, a processo, gente está aqui justamente para falar, para explicar isso, é possível não permitir que aconteça nenhum acidente com caldeiras e vasos de pressão e tubulações e tanques. E caldeira, bom, fala então, o Aragão, sobre o escopo da norma, por favor. tá, então é exatamente isso que você falou, né? E o escopo da norma, hoje, ela foi bastante ampliada desde a sua criação. Ela abrange caldeiras, né? Abrange os vasos de pressão, né? E foi ampliada com tubulações e tanques metálicos. E mais do que isso, a norma tem um item, que é o item 1322, que diz praticamente que todos os equipamentos que estejam pressurizados, eles precisam, de alguma forma, ser controlados. Então, a abrangência ela é muito grande, muito grande. Então, não só os equipamentos natos, ditos, enquadrados na NR13, precisam ser controlados. E a NR13 é isso, um roteiro de procedimentos para que não ocorram acidentes, nem vazamentos, né? E antigamente tinha um negócio, esse equipamento está enquadrado na NR13, esse equipamento não está enquadrado na NR13. Então, tomou-se a precaução que os equipamentos
que estão enquadrados na NR13 precisam desse controle bastante rigoroso, e os equipamentos que, apesar de não enquadrados, estão referenciados pela NR13, eles também precisam ter um controle, mas é um controle mais aberto. Então, o controle dos equipamentos NR13 é rígido, segue uma cartilha, segue uma porção de procedimentos, muitas vezes burocráticos. Os equipamentos que são, vamos dizer assim, referenciados pela NR13, a norma disse apenas, olha, esses equipamentos aqui precisam ser controlados por um profissional habilitado. A forma do controle ou os métodos de controle fica por conta da empresa. Então, a abrangência é grande, né? Inclui-se as caldeiras, inclui-se os vasos sob pressão, que tem o produto pressão vezes volumes maior do que 8, inclui-se as tubulações, né, que transportam líquidos inflamáveis ou combustíveis, inclui-se também os grandes tanques, né, com mais de 20 mil litros de armazenamento de combustíveis e de armazenamento de produtos inflamáveis, né? Então, a NR13 ela acaba tendo uma conexão muito grande com a NR20. Elas acabam se conversando. Aqueles tanques da NR20 eles precisam, né, se eles contiverem esses produtos inflamáveis, estar conectados com a NR13. Então, essa é a abrangência, né? É grande, né? Então, na verdade, a gente tem ali caldeiras de uma forma geral, vasos. Os vasos, eu acho que a gente podia aqui na live ir sequenciando, falar primeiro sobre caldeiras, depois sobre vasos, depois sobre tubulações e finalizar com os tanques. Tá? Eu acho que seria assim, uma forma de fazer. Mas você comentou esse item 1322, né? Isso. Que é o item que era entendido como item do desenquadramento, que dizia quem é que não está sob o escopo da NR13. Isso. Mas, atualmente, o que ela diz? Né? Que esses equipamentos que não estão abraçados pela NR13 exigem esse controle sob responsabilidade do PH, que é o profissional legalmente habilitado. Então, eu vou te fazer duas perguntas. Exatamente isso. Isso. Vou te fazer duas perguntas. Primeiro, quem é o PH dentro do que está disposto na NR13? E segundo, se os qualquer equipamento, então, se ele é pressurizado, teoricamente, ele demanda esse controle. Então, eu quero perguntar para você, por exemplo, da minha máquina de café expresso. Minha máquina de café expresso, ela é um vaso de pressão? Ela está sob o escopo da NR13? O café expresso é um vaso de pressão e ele precisa ser controlado. Provavelmente, ela tem uma válvula de segurança. Provavelmente, ela tem lá instruções do fabricante de como você deve utilizar ela. Provavelmente você tem instruções lá que ela não pode funcionar sem água, né? Então, por exemplo, vasos de pressão com diâmetro interno inferior a 150 milímetros, ou seja, 15 centímetros, ela tem lá, eles precisam ser controlados, sim, né? Precisam ser controlados. Então, você vai controlar com as orientações do fabricante. Certo. Existem acidentes seríssimos envolvendo máquina de café, viu? Não é pouca coisa, não. Eles precisam, sim, ser controlados. Por isso que eu estou te perguntando. Claro que esse é um controle de exigência de NR13, mas é um controle... Na verdade, vasos transportáveis, vasos utilizados, vasos hiperbáricos, que as pessoas vão fazer o trabalho hiperbárico, né? Vasos de vácuo, né? Tanques menores, tanques pressurizados, e até a tubulação de rede pública de gás, a tubulação de rede pública de água, né? Pressurizada. Então, tudo isso precisa, sim, ser controlado. A tubulação de gás, qualquer carioca se lembra dos acidentes que andaram acontecendo em Copacabana, né? Copacabana, na Barra, vazamento de gás destrói um apartamento, mata pessoas, causa um prejuízo enorme. E quem é o PH, Aragão?
O pH é uma sigla que diz assim, pH é profissional habilitado. Né? Quem é esse profissional? No escopo da NR13, o profissional habilitado, vamos dizer assim, nato, é todo o engenheiro mecânico e o engenheiro naval. Então, basta ser um engenheiro mecânico de formação e um engenheiro naval que você já pode ser considerado ou já se considera como profissional habilitado, que tem conhecimentos para isso. Mas, durante o desenvolvimento da norma, verificou-se que outros profissionais, que não engenheiro mecânico, não engenheiro naval, mas, por exemplo, engenheiro metalúrgico, um engenheiro de minas, até mesmo um engenheiro de segurança do trabalho. Então, profissionais que, apesar de não serem, vamos dizer assim, PH nato, poderiam, e a norma hoje permite, que qualquer área da engenharia, né, se você fizer um curso, e tem um item, né, para isso na norma, um curso aprovado pelo Inmetro, né, um curso de formação, né, você pode, então, vir a tornar-se um profissional habilitado. A exemplo, podia ser o exemplo do engenheiro de segurança do trabalho. Né? Qualquer engenheiro pode fazer um curso e tornar-se um engenheiro de segurança do trabalho. Da mesma forma, qualquer engenheiro pode fazer este curso e tornar-se um profissional habilitado. Então, os natos são o engenheiro mecânico e o engenheiro naval, e outros que venham a fazer os cursos. Inclusive, o Instituto Brasileiro do Petróleo já está com um desses cursos aí rodando, vai começar a qualquer momento, né? Para formar profissionais. Os metalúrgicos reclamam demais, né? Pô, mas eu sou engenheiro metalúrgico, eu tenho uma formação, eu conheço mais do que engenheiro mecânico, por que eu não E às posso ser vezes, agora e às vai vezes poder? conhece mesmo, né? Porque o cara tem É, intimidade com aquela atividade ali que o outro, às vezes, por mais que seja engenheiro mecânico, não teve ao longo da vida, né? Então tá, então beleza. Então o PH é o engenheiro mecânico ou engenheiro naval ou qualquer outro profissional engenheiro, né, de nível superior, desde que habilitado especificamente para isso. E aí o que exato. o Aragão está dizendo é que no IBP, que é o Instituto Brasileiro do Petróleo, já é uma instituição, por exemplo, né, a título de exemplo, que presta esse tipo de capacitação. Tá certo. Agora eu queria começar a falar com você, Aragão, sobre uma característica muito especial da NR13, que é o fato da norma declarar o risco grave iminente, né? O risco grave iminente ele está expresso, né? A norma diz que constitui situação de risco grave iminente, e isso é uma coisa que a gente tem que saber ler e entender e saber o que fazer com isso, para que os profissionais que atuam nessa área não permitam que essas situações ocorram. Então, vou te pedir, assim, para falar um pouco sobre esses 6 itens, são 6 condições que estão lá no começo da norma, da NR13, que constituem condição de risco grave iminente. Só quero explicar. Risco grave iminente, se o auditor fiscal, por exemplo, chega e verifica uma dessas situações, a obrigação é promover a interdição da estrutura, né, assim, que for necessária a depender ali do tipo, né, do tamanho do dano, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a condição de risco grave iminente. Quais são, Aragão, esses itens que a gente É, precisa chamar atenção? como a Ana falou, a NR3 ela trata de risco grave iminente, mas ela é geral, generalizada para todas as áreas. A única norma que diz especificamente quais são os riscos de grave iminente é a NR13. Né? Então, a NR13 diz o seguinte, né? Primeiro, constitui grave e iminente risco uma caldeira, um vaso de pressão, uma tubulação ou um tanque enquadrado na norma operar sem a válvula de segurança. O que é a válvula de segurança? A válvula de segurança é tipo assim, uma válvula de escape. Quando o equipamento atinge a pressão máxima que ele é capaz de suportar,
então entra em ação automaticamente uma válvula de segurança, independente da ação humana, que vai, então, aliviar a pressão do equipamento. Então, todo equipamento pressurizado, ele precisa ter uma válvula de segurança, né? E essa válvula de segurança ela tem que estar calibrada na pressão máxima que o equipamento é capaz de suportar. Então, a falta ou a operação de um equipamento sem a válvula de segurança, seja ele vaso, caldeira, tubulação ou tanque, constitui situação de grave e iminente risco. O equipamento não deve operar, né, com a falta dessa válvula de segurança. Aragão, Tá? fala um pouquinho, por favor, como é que é essa calibração da válvula? A válvula de segurança é um equipamento que, como eu disse, funciona sem a ação, é automática. Então, a calibração dela, a válvula precisa ser desmontada, precisa ser calibrada através de mecanismos de empresas especializadas em calibração. Então, a válvula de segurança é desmontada, né? As suas partes internas são verificadas, então, através de metrologia, ela então é calibrada para cada equipamento, para cada vaso de pressão, ele tem uma pressão máxima que ele é capaz de suportar. Então, a válvula de segurança desse equipamento é feita sob medida para cada equipamento, né? E a forma de calibração é chamada calibração embancada, né? Ela é retirada e calibrada em bancada. Eu estou perguntando isso especificamente porque o que a gente vê? A gente vê muita empresa, né, muito responsável, simplesmente não fazendo essa calibração. Por quê? Porque tem que parar a máquina para poder tirar a válvula, né? Não dá para fazer isso com a máquina, com o aparelho, assim, a caldeira ou o vaso funcionando. Então, para não parar a operação desse equipamento e fazer os procedimentos de segurança, simplesmente não se faz e deixa a bicha lá trabalhando para o resto da vida, sem fazer esses procedimentos. Mas assim, Na isso hora aí é da o... emergência, ela não funciona. Exatamente. A válvula ela tem que abrir, então, quando o equipamento atinge a PMTA, que é a pressão Isso. máxima de trabalho admissível, Ela certo? tem que estar Só que, calibrada abaixo da PMTA. certo. Então, pronto. Então, o que a gente vê? A gente vê muito que as empresas não fazendo em função da questão da produtividade, para não parar a máquina. Então, a gente tem que entender que essas inspeções, né, essas verificações, elas têm que ser planejadas. Isso tem que fazer parte da rotina. E quando não acontece, infelizmente, se chegar a encontrar o equipamento operando sem a válvula, a gente tem que realmente fazer a interdição do equipamento. E, É. então tá, então vamos lá. Não, só Próximo item. comentar o que você falou, alguns equipamentos de grande porte na indústria química, na indústria petroquímica, elas têm mais de uma válvula de segurança, para que você possa desligar uma, calibrar e Uhum. trocar e não precisar parar o equipamento por causa da Sim, válvula, né? sim. Então, os equipamentos mais sofisticados, de maior porte, eles não têm apenas uma válvula de segurança, tem mais de uma, justamente para Sim. poder calibrar sem precisar parar, né? Maravilha. Um outro ponto, que é a situação de grave e iminente risco, preconizada pela norma, é o atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras. Então, a caldeira é um equipamento muito sensível e ele precisa, então, estar sempre com a inspeção em dia, né? Agora, a norma estabelece os prazos de inspeção, né? Basicamente, o prazo para inspeção de um equipamento é anual, mas, dependendo do tipo de empresa e do tipo de capacidade que ela tem, esse prazo pode evoluir para 24 meses, até para 48 meses. Mas aí nós vamos depois falar um pouco sobre os serviços Tá. próprios de inspeção de equipamento. O Ô, outro ponto, Aragão, só antes de passar para o próximo, faz diferença com relação à condição, à caracterização da condição de risco grave iminente? Se está atrasado um dia ou 10 anos?
Não. Não pode, o equipamento não pode estar atrasado. Existem Nenhum dia. algumas hipóteses de motivo de força maior, né, justificativa do empregador, né, teve uma catástrofe, alguma coisa que aconteceu. Os chamados motivos de força maior, situações muito raras em que se permite o atraso na inspeção do equipamento. Né, mas isso daí já é exceção. Né? Exceção, são grandes exceções, a norma já prevê isso. Né? Mas tanto faz, ela está quer dizer, a inspeção atrasada 10 anos, se correu 9 anos de risco. Né? É um risco muito 10, grande, né? válvula de segurança. E o risco não é só para o saúde do trabalhador, não, o risco é para a empresa mesmo. Tem uma Sim. caldeira, se vier entrar em colapso numa empresa, destrói a empresa, destrói totalmente a empresa. Eu já A vi gente... acidentes com vasos até pequenos, como um que eu fiz a investigação num hotel em Copacabana, que um boilerzinho pequeno, né, ficou funcionando à noite, e a válvula de segurança estava bloqueada, e ele explodiu de manhã. A sorte foi que não tinha ninguém. A explosão foi tão grande que destruiu a fachada do prédio e o equipamento estava no subsolo. Né? Então, a onda Loucura. de choque é muito grande. Então, esses equipamentos operando sob pressão, e a norma é bem clara: atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras é grave e eminente risco. Mas não Certo. fala do atraso da inspeção de vaso, nem fala da inspeção de tanque. Substituições. Especifica caldeira. O atraso na inspeção da caldeira é grave e eminente risco. Né? Certo. Um E outro o ponto, próximo item? outro ponto é a válvula de segurança, ela tem que trabalhar livre. Ela não pode ter nenhum bloqueio. Se ela tiver um bloqueio, uma manobra, uma válvula de manobra, essa válvula ela tem que estar lacrada, tem que estar presa. Então, é o chamado antigo DCBI. Então, um equipamento que está com a válvula de segurança bloqueada é a situação de grave iminente risco. Então, esse é um outro ponto, né, que a norma trata. Né? Deixa eu só ler aqui, Aragão, os comentários. Vou só falar mais uma vez para quem entrou depois. Quem puder fazer as perguntas pela caixinha de pergunta me facilita muito, porque eu tenho dificuldade de enxergar essas letrinhas transparentes, tá certo? O Cristiano está comentando, né, que NR13 é alvo de inspeção de seguradoras, o que faz todo sentido, e ele fez aqui o comentário sobre a segurança do processo, que é exatamente isso, né, que o Aragão está falando, porque não é simplesmente, né, você promover as questões de segurança relativas às caldeiras, vasos de pressão e etc., não é simplesmente visando a segurança do trabalhador. É uma questão de segurança do processo como um todo, que beneficia a todos, né? E a gente estava até comentando um pouquinho sobre isso antes também. Mas vai lá, Exatamente. Aragão. Bom, outro ponto aqui diz respeito a um dispositivo de controle de nível de água de caldeira. Quer dizer, a caldeira é vapor. Vapor, o que é? É a água que está no estado líquido e passa para o estado gasoso. Ela vaporiza, né? Então, a caldeira, ela tem um nível de água. Então, a caldeira não pode funcionar sem água. Se ela funcionar sem água, ela vai superaquecer. Né? Aquele vapor que está lá dentro vai ficar muito aquecido até e vai... À medida que o vapor aquece, ele se expande. Né? Então, essa expansão é que gera uma força. Né? A força para movimentar turbinas, para movimentar máquinas, para Botar um outros navio para andar. botar um navio para andar e outros fins. Né? Então, a caldeira tem que ter um dispositivo de controle de nível de água. Não é possível que a caldeira funcione sem esse dispositivo. Né? Muitas vezes ele está quebrado, ele não está visível. Então,
e encontra isso, né? Mas existem também os dispositivos automáticos, ou seja, se o nível de água cai, a caldeira desliga, né? E esses É o níveis ideal. automáticos eles precisam de estar trabalhando na perspectiva da NR12 de confiabilidade. Não é só um dispositivozinho assim qualquer. Eles têm que ser confiáveis, né? E tem que ter nível de confiabilidade, né? Um outro ponto Certo. também que é grave iminente risco, que entrou recentemente, é que muitas vezes o inspetor ou auditor, né, ele comparecia à empresa, fazia inspeção num vaso, numa caldeira, e dizia, olha, esse equipamento não pode operar, porque a espessura mínima que ele tem capaz de suportar a pressão máxima que ele foi projetado já não existe mais, então o equipamento está condenado. Né? Mas aí o empresário recebia aquilo e dizia, tá bom, guardava o papel. Quer dizer, os equipamentos que estão com a sua deterioração atestada e sendo recomendado que eles não operem, se você encontrar um equipamento nessa condição numa empresa, você está diante de uma situação de grave iminente risco. Parece lógico, né? Mas precisou se colocar isso na norma para ficar bem claro que os equipamentos eles não estão aptos a operar, eles não podem operar, sob pena de Incrível. estar constituindo uma condição de grave iminente risco. E o E último falta item uma. diz respeito à caldeira que opera sem operador. O operador de caldeira, ao final da NR13, tem lá o currículo para o cidadão ser operador de caldeira, que é um currículo prático e teórico, presencial, a norma diz que o treinamento tem que ser presencial, e a parte prática, evidentemente, tem que ser feita na própria caldeira que ele vai operar. Então, também... Aragão, Fala. só fazer um comentário sobre isso, né? Como você está dizendo. Nesse caso, o treinamento, a norma deixa claro que é um treinamento que necessariamente tem que ser presencial. Esse Então, é. apesar de a NR1 determinar que os treinamentos podem ser em EAD, esse, por exemplo, é uma exceção, porque a própria norma específica determina a necessidade de que esse treinamento seja presencial. Então, Exatamente. esse não está em aberto para fazer EAD. Tem que ser Não, necessariamente presencial. E não. vou lembrar, né, que o Aragão está justamente comentando que quando você tem um problema na qualificação, que o item diz que a condição de risco grave iminente é a operação de caldeira por trabalhador não qualificado. Se o cara fizer um treinamento EAD, ele não está qualificado porque o treinamento não atendeu ao disposto na NR13. Tá? Isso. Então, se você tiver um cara operando caldeira sem ter tido aquela capacitação nos termos do que está na norma, é situação de grave iminente risco e é obrigatório o auditor fiscal, por exemplo, que se chegar na empresa e constatar, proceder à interdição desse equipamento. E é uma besteira que não precisa acontecer, né? Não Exatamente. pode acontecer uma coisa dessa. Tem Não que deveria realmente, acontecer. caldeira para estar funcionando, tem que ter o operador qualificado dentro do que está disposto lá na NR13. Tá certo? Exatamente. Então tá, então essas são as condições, né? Vamos só para recapitular, então são 6 as condições de risco grave iminente. Primeiro, a falta do dispositivo de segurança, né? Da válvula, ou, aí eu tinha até anotado, disco de ruptura, ou outro dispositivo que abre e libera Isso. pressão quando o equipamento atinge a PMTA, né? Que é a pressão máxima de trabalho admissível, dimensionado para aquele fim específico. Então, Exatamente. não é Válvula qualquer, assim, isso tudo calibrada. é uma coisa que está dentro de um planejamento, está dentro um processo de gestão de segurança. Segundo, atraso na inspeção periódica da caldeira. Esse não é para caldeiras, vasos de pressão, tubulações. Atraso de inspeção periódica é para a caldeira. E tanto faz, se tiver um dia atrasado, já é uma condição de risco grave iminente. A norma até estabelece ali algumas situações em que isso pode ser estendido, mas como regra geral,
Risco grave iminente. Terceiro, bloqueio dos dispositivos de segurança das caldeiras, vasos de pressão e tubulações, sem a devida justificativa técnica. Que é bizarro, uma justificativa técnica, mas quando você fala justificativa técnica, você está dizendo que o PH, que é o profissional habilitado, foi lá e botou o carimbo dele a garante-o. Né? O PH está botando o dele na reta. Então, se você tem esse bloqueio de forma inadvertida ou sem um PH colocar o dele na reta, é situação de risco grave iminente, a gente tem que fazer também a interdição. O próximo, ausência do dispositivo operacional de controle de nível de água da caldeira. Lembrando por quê, Isso, né? Porque a caldeira é a vapor, se não tem água, a pressão vai começar a subir demais e pode causar explosão do equipamento, que pode. necessariamente vai ser um acidente de grandes proporções, né? E os dois últimos, a deterioração atestada por meio de recomendação, né? Sendo recomendada a retirada de operação do aparelho e o aparelho continuando a operar. E o último, o trabalhador sem trabalhador qualificado promovendo a operação desse equipamento. Da Certo? caldeira. Específico. Da caldeira, tá certo? Então O são cuidado essas maior aí. é com a caldeira. Isso. Oi? O Oi? cuidado maior é sempre com a caldeira. A Sim, sim, caldeira, sim. ela exige cuidados maiores. Então, vamos falar sobre justamente esses dispositivos que a gente tem que buscar numa caldeira, né? Além da válvula de segurança calibrada, que você já comentou, quais são os outros dispositivos de segurança que precisam ser verificados para poder atestar a segurança da caldeira? A ANR ela é bem detalhista, bem detalhada, né? Então, uma leitura bem detalhada sobre quais os dispositivos. Basicamente, os dispositivos dizem respeito a válvula de segurança calibrada, né? Muitas caldeiras elas possuem abertura escalonada, ou seja, ela, a temperatura, a pressão chega a uma determinada nível, abre uma primeira válvula. Se ela continua, se não aliviar, abre uma segunda, uma terceira. Existe essa característica em caldeiras maiores, né? Outro instrumento importante é o instrumento que indica a pressão, chamado manômetro. Então, as caldeiras têm manômetro ou presostatos. Os presostatos são equipamentos... manômetro, em geral, aquele manômetro que tem um ponteirinho que vai indicando qual é a temperatura, né? Isso é para o operador ficar de olho na caldeira e dizer, olha, está subindo a temperatura, o que está acontecendo. Existem também equipamentos de medição de pressão instrumentados, né? Você tem lá uma cabine de operação, e naquela cabine de operação, com dispositivos e meios eletrônicos, você tem os equipamentos controlados através de presostatos que dão informações eletrônicas que são projetadas numa tela, né? Vamos dizer assim. Então, a caldeira diz que você tem que ter obrigatoriamente instrumento que indique a pressão de vapor, né? As caldeiras de carvão, né, são um pouco mais raras, de lenha, de carvão, são mais antiquadas, né? Elas precisam ter um sistema de injeção de água, né? Que independente da alimentação principal, né? Porque é diferente da alimentação por gás ou da alimentação da caldeira, o combustível dela ser gás ou o combustível dela ser óleo, BPF, né? Se começar a ter um problema, você pode cortar a alimentação. Você fecha o gás, você fecha a entrada de óleo, você corta a chama da caldeira. Agora, as caldeiras a lenha e a carvão, não tem como você parar. Se ela começou a ter problema, né, não tem como você apagar o fogo da brasa. Você abre, abre e Não joga o tem, extintor de incêndio lá para dentro. não tem que estar lá dentro da caldeira, não tem como. Então, ela tem esse dispositivo que é o ingestor, uma injeção de água
né? Independente da água principal. Né? Porque o que provoca o superaquecimento da caldeira é a falta de água. Né? Então, a falta de água é a situação de grave iminente risco. Caldeiras que não são a óleo, que não são a gás, elas têm que ter um injetor especial, que tem um reservatório próprio dele, que quando começa a faltar um tipo, ele entra. Né? Caldeiras de álcalis, né? Essas caldeiras de álcalis, elas são as caldeiras utilizadas na indústria do papel. Né? Então, elas utilizam o próprio produto lá. Aragão, a Oi, Elis está vindo aqui te dar um beijo, ó. Muito tempo que ela não oi, se viu. a própria essa caldeira de álcalis, elas são caldeiras que utilizam como combustível produtos químicos da própria exploração da madeira, né? Então, elas têm um problema de, de, de ter uma reação química com a água. Então, essas caldeiras, quando elas têm que ter um dispositivo de drenagem rápida, né? Sistema dedicado de drenagem rápida. Tem que tirar a água dela, porque senão ela pode ter uma reação química com o álcalis. Tá? E, por fim, Aragão, Paulo. o sistema Não, desculpa. automático de controle de nível de água com intertravamento. Né? Então, isso é o que eu falei. Não basta, a situação de grave iminente risco não ter o controle de nível de água. E esse controle de nível de água tem que ser intertravado. O que significa intertravado? Significa automático. Automaticamente, se está faltando água, o sistema desliga a caldeira. Né? Pode falar, querida. Não, é porque tem uma pergunta aqui da Franci. Eu não sei se já tinha caldeira, mas ela está perguntando, ela está dizendo que a organização onde ela presta serviço adquiriu uma caldeira a lenha. E ela quer saber se todos os operadores devem receber treinamento de reciclagem. Eu vou olhar na norma, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem o treinamento de reciclagem. A pergunta dela é que ela fala assim, todos os operadores, veja, a pergunta é pertinente, porque a caldeira tem mais de um operador. Porque senão o cara está de noite, se ela funciona de noite, tem que ter pelo menos um de dia, um de noite. Saiu de férias, tem que ter o backup dele, o cara treinado para cobrir as férias. Né? Então, porque a caldeira, se ela funciona continuamente, 24 horas ela tem que ter um operador atento a isso. Todos eles são treinados. A parte de dar uma olhada aí na reciclagem, eu não estou lembrado aqui nessa questão da reciclagem. Vou olhar aqui e a gente já responde. Mas a reciclagem sempre é importante, né? Não, e tem, como você está dizendo, né, tem características diferentes numa cadeira que é caldeira, cadeira não, caldeira que é alimentada a gás ou que é alimentada a lenha, justamente nessa impossibilidade de você interromper de forma instantânea, né, a alimentação daquela caldeira. Então, deve ter alguma questão importante aí referente à reciclagem desse operador, porque ele vai ter que saber tomar medidas diferentes. Sofre muito, ele sofre muito, tem problemas ergonômicos seríssimos. Dentro do Titanic, né? No filme do Titanic, lá a gente vendo. Botando material para dentro da caldeira, sabe? É um esforço danado. Não é mole, não. E o Luiz, eu vou fazer a sua pergunta. Na verdade, eu vou até comentar agora para não esquecer, mas ele está perguntando sobre as autoclaves de tratamento de madeira, mas acho que a gente pode falar sobre isso quando estiver falando sobre vaso de pressão. Autoclave certo? Não é caldeira, autoclave é vaso. Então, vamos lá. Então,
então a gente falou que... E a outra pergunta que eu quero te fazer é lembrar, né, que os instrumentos e controles das caldeiras têm que ser mantidos necessariamente calibrados em boas condições operacionais, sob risco de ser classificado como uma situação de grave iminente risco e ser alvo de uma interdição. Mas o que eu queria te perguntar é a respeito da inspeção de segurança, né? As caldeiras, como é que tem que ser procedidas as inspeções de segurança das caldeiras? Bom, a inspeção de segurança, tanto de caldeira quanto de vaso, serve para determinar, serve para avaliar a condição do equipamento, como é que ele está, como é que o equipamento está, né? E até mesmo a vida útil, né? Porque esses equipamentos eles são feitos de aço em geral, né? E eles então ao longo do tempo eles vão, vamos dizer, a placa vai perdendo espessura, vai se deteriorando, né? Então a inspeção serve para medir, né, a condição operacional do equipamento, né? Para as caldeiras, existem uma série de requisitos para que se faça a inspeção, né? Basicamente, as caldeiras de qualquer lugar, né, ela tem um prazo máximo de 12 meses para caldeiras categoria A e B, né? Para a caldeira de álcalis, o prazo são 15 meses. Agora começam a vir, vamos dizer assim, as exceções, as salvaguardas, Mas vamos dizer assim, isso uma está na série norma. de exceções que estão na norma, que diz o seguinte: bom, para a caldeira categoria A, se você faz a cada 12 meses, aciona a válvula de segurança, então você pode ampliar esse prazo para 24 meses. Então, essas caldeiras categoria A são caldeiras de grande porte. Às vezes você chega numa empresa e vê um prédio lá estranho, todo de cimento, com uma parede enorme, que você fala assim, pô, mas o que é isso aí? Né? O que é esse edifício aí que não tem janela? Se você for olhar, bem, muitas vezes é uma caldeira. As caldeiras elas são É, enormes, essas categoria loucura. A, ela tem a Imagina o altura de um prédio. operador, né? Aliás, por falar Você entra nisso, você... na empresa e vê um prédio enorme, sem janela, lá todo de cimento, você fala, pô, o que é isso? É um depósito, é um silo? O que é? Quando você for ver, é uma caldeira. Uma As caldeiras são loucura. muito grandes. As caldeiras Aproveita, de água, então, são enormes. Enormes. ô Aragão, eu vou te pedir para comentar a respeito do operador de caldeira, porque é comum o operador pedir, né, o direito a receber a periculosidade. Você pode fazer um comentário sobre essa situação? Isso daí é muito comum. O cidadão que é operador de caldeira, ele então tem uma avaliação pessoal dele de que aquele é um equipamento muito perigoso e que, portanto, ele tem direito à periculosidade. Né? Assim, né? Já que ele é operador, que ele está. Mas a periculosidade ela não existe para o operador da caldeira em função da caldeira em si, mas sim do reservatório de alimentação da caldeira. Se o reservatório de alimentação da caldeira, que pode ser de gás ou de óleo BPF, estiver dentro da sala da caldeira, acaba que o operador de caldeira tem direito à periculosidade. Mas não pela Não operação em da função caldeira, da caldeira, não em mas função da caldeira, pelo mas em função... combustível que ela utiliza. E se o combustível está dentro da área de caldeira. Se ele estiver do lado de fora, ele não vai ter direito a essa periculosidade. Certo. Mas nas Estou olhando aqui empresas, a NR todinha, tem 0 vezes a palavra reciclagem. Tá? Olhei lá a parte dos treinamentos, não não localizei deve nada ter. aqui que fale de treinamento de reciclagem, mas esqueci o nome da pessoa que perguntou. Mas manda fazer, tá? Porque o que tem na norma é o mínimo. Isso a gente tem Exatamente. que entender.
O que tem na norma é um mínimo de obrigação legal imposta pelo Estado. No entanto, se você vai implementar um sistema de gestão de segurança na sua empresa, você tem que saber que os riscos oferecidos por uma caldeira alimentada a lenha são diferentes dos riscos oferecidos por uma caldeira alimentada a gás. Então, em função dessa mudança, né, do risco a que o trabalhador está exposto, vai ser necessário uma capacitação ali, mas essa capacitação não está disposta na NR13. É uma questão de mudança de exposição ao risco. Tá? Quando você for fazer a análise de risco, você vai identificar os perigos, você vai ter perigos diferentes. Quando você for avaliar o risco, você vai fazer uma avaliação diferente. Então, vai ser necessária, sim, uma capacitação para esse trabalhador, só que ela não está disposta na NR13, tá certo? Devia estar, viu, Aragão? Ó, aquele hashtag fica a dica. Vou falar para a Alessandra aí. Vou ligar para a Alessandra agora, eu botando moral falando de NR13. Tá? Quem diria, quem diria? Vou ligar para a Alessandra e tirar onda agora. Para a Muito Alessandra e para o sabia. Paladino, vou ligar para os dois, para poder aproveitar e tirar onda aqui com os dois. Mas é isso, tá, gente? A gente tem que considerar a questão do risco a que o trabalhador está exposto. Então, mesmo não tendo aqui, se você for avaliar a situação do risco, vai ser necessária, sim, essa capacitação de reciclagem, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho de vaso de pressão, Aragão. Como é que a gente pode fazer para categorizar o vaso de pressão? Então, os vasos de pressão, né, nós vimos lá na entrada que é considerado um vaso de pressão enquadrado na norma aqueles que têm o produto P, que quer dizer pressão, versus V, que quer dizer volume maior do que 8. Né? Esse P, para o enquadramento geral do vaso, isso é um vaso de pressão? Não sei, né? Ele serve para o enquadramento geral, e o P é em quilopascal. A gente tem que ver essa coisa das unidades. Né? Agora, depois que você viu, bom, esse vaso aqui é um vaso de pressão, muito bem, mas qual é a categoria dele? Então, as categorias vão de 1 a 5. E dependendo da categoria que ele está enquadrado, você vai ter os prazos, né, regulamentares para você fazer a inspeção. Então, para você categorizar um vaso, você precisa saber de duas coisas. Primeiro, qual é o fluido que ele contém? É água? É ar? Gasolina? É combustível? É gasolina? É um produto tóxico? Nitrogênio? Né? Nitrogênio? É acetileno? Então, em função da classe do fluido que ele contém, né? Então, os fluidos classe A são os inflamáveis e combustíveis, né? E produtos muito tóxicos, hidrogênio, acetileno, você tem classe A. Os fluidos classe B, né? Os fluidos, o vapor d'água está no fluido classe C, né? E outros fluidos. Né? Então, se você tem que saber primeiro, para você categorizar o vaso, o que é que ele tem dentro dele. Então, o mesmo vaso pode ter várias coisas diferentes, né? O mesmo vaso pode ser utilizado como reservatório de gasolina, como reservatório de amônia, como reservatório de hidrogênio. Né? Então, o que é que contém esse vaso? Né? Então, aí você sabe qual é o fluido, a classe do fluido. E outra coisa, você tem que saber qual é a pressão que ele opera. Né? E aí você vai calcular um outro PV, onde o P de pressão, nesse caso, não é em quilopascal, mas em megapascal. Mega. Tá? E aí você vai determinar qual é o grupo de risco a que pertence esse vaso. Então, com base na classe do fluido e no grupo de risco, você tem uma tabela que vai te dizer qual é a categoria do vaso. Pode ser de 1 até 5. Então, na verdade, você vai ter que considerar, primeiro, o conteúdo do vaso, prestando atenção para ver qual é a classe do fluido de serviço desse vaso. E vai considerar separadamente o produto PV. E esse P é em quilopascal ou megapascal? Em megapascal. Então,
e considerar o PV com o P em megapascal. Então, o grupo de risco, o PV em megapascal. E a classe do fluido, que é o conteúdo, tem aqueles fluidos de classe A até os fluidos de classe D, sendo que classe A são esses mais perigosos, né? E classe D aí vai o ar comprimido, esse tipo de coisa. E a categoria do vaso, então, vai ser um cruzamento desse grupo com a classe de risco. É isso, né? Exatamente. A gente tem três coisas diferentes. A gente tem grupo de risco, classe do fluido e categoria do vaso. Então, a categoria é isso, é o cruzamento do grupo com a classe de risco. É isso. Uma tabelinha que tem na NR. Né, que Sim, vai a de 1 questão a é 5. você entender e saber identificar aquilo. O PV sendo maior que 8, aí você tem com esse PV E em aí, em quilopascal. quilopascal. Isso, tá certo. Não é fácil não, gente, não é fácil não. Mas É isso também fácil. não é um É problema, questão de porque é só unidades. consultar. É Isso, é muito só comum. consultar, é só não confundir. É porque o sistema métrico brasileiro adota como unidade de pressão o Pascal, que na verdade é pouquíssimo usado. Em geral, Quilo, na né? indústria Podia ser quilo. se utiliza quilograma por centímetro quadrado, ou então bar, ou então PSI. No posto de gasolina é PSI, né? É. Psi lá, psicólogo não. No posto de gasolina é Mas aquela precisa, bombinha a lá. gente sai, a gente estuda isso e sai precisando é de um psi mesmo, de um psicólogo, não é? Pouca gente E usa o quais são? Pascal e o Megapascal, mas é o sistema métrico brasileiro, né? Mas aí você Certo. transforma ele, transforma unidades, né? Então, o megapascal são 10 quilos, quilograma força centímetro quadrado. Né? Então, ou 10 bar. Tem essa unidade de pressão, que não é botequim, é bar. Bar. Ô, Aragão, e quais são os aspectos mais importantes que o gestor ou o profissional de saúde e segurança do trabalho tem que verificar para poder evitar a ocorrência de acidentes com vaso de pressão? Então, o principal deles sempre vai ser isso, né? A tal da válvula de segurança. A válvula de segurança ela tem que estar calibrada para a capacidade máxima que o vaso pode suportar, ou seja, abaixo dessa capacidade máxima. Essa capacidade máxima, ou chamada PMTA, ela é calculada em função da espessura da chapa do vaso. Então, aquele vaso com aquela chapa, inclusive ao longo do tempo, com as inspeções, o inspetor que faz a medição de espessura do vaso pode diminuir a PMTA de fabricação. Esse vaso aqui foi fabricado para essa PMTA, mas ele tinha que ter 3 centímetros de chapa. Com a utilização, com o tempo, ele está aqui, em alguns pontos, com 1,5 centímetro de chapa. Então, o que ele vai fazer? Vai diminuir a PMTA. Vai dizer, olha, não pode passar disso. Né? Então, o principal elemento, né, do vaso de segurança é a válvula de segurança. Né, que ela pode estar Aragão, instalada diretamente no vaso ou na tubulação que chega no vaso. Mas ela tem que estar no mesmo sistema, porque a pressão ela se desenvolve uniformemente em todas as direções, né? Então, a pressão ela é exercida em todas as direções. Não existe um lugar que tem dentro do vaso que tem pressão maior ou menor. Dentro dele, na tubulação, a pressão é a mesma. Então, a válvula de segurança pode estar instalada no sistema que compõe. Você pode ter uma válvula de segurança protegendo vários vasos. Você pode ter cada vaso com uma válvula de segurança. Né? Você pode ter um disco de ruptura protegendo uma linha inteira de vasos, que é um tipo de válvula de segurança, um tipo de dispositivo de segurança. Então, esse é um ponto. Um outro ponto importante é que o vaso, muitos vasos, né, eles podem estar submetidos. Uma hora ele está em pressão e outra hora ele está em vácuo. Né? uhum. Então, também você precisa ter o dispositivo quebra-vácuo.
né? Porque senão, em vez dele explodir para fora, né? Ele Ele colapsa para cola. dentro. Ele fecha assim, então você tem que ter o quebra-vácuo, também é um outro, né, dispositivo. O DCBI, que nós falamos, que é o dispositivo contra o bloqueio da válvula de segurança, né? Contra bloqueio inadvertido. Dispositivo contra bloqueio inadvertido, é isso, né? Contra o bloqueio inadvertido. Você não pode ter entre o vaso e a válvula de segurança nenhum tipo de manobra que impeça que ele esteja livre, porque a válvula de segurança ela é automática, ela independe da ação humana. Então, ela tem que estar sempre livre, tá? E o manômetro. Então, são esses, vamos dizer assim, os itens que o equipamento tem que ter, fora a parte de documentação, né? Tem que ter todos os É. equipamentos, caldeiras, vasos, tanques, eles têm que ter uma enorme documentação. Essa documentação envolve o registro de segurança, que é um livro onde são anotadas as inspeções, os relatórios de inspeção, o teste de pressão hidrostático de fabricação, envolve os desenhos do vaso ou da caldeira, ou do tanque, ou da tubulação, os desenhos construtivos, o cálculo da PMTA tem que estar lá. Então, é chamado prontuário. Todos os equipamentos controlados pela NR13 têm que ter um extenso prontuário. Certo. Né? Agora, Aragão, já que você está falando disso, como é que a gente faz se você chega num estabelecimento, tipo, aí eu não estou falando de mega indústria, não. Vamos pensar na borracharia, no posto de gasolina, que tem aquele compressorzinho, numa fabriquinha pequena, eu chego e tem lá aquele vaso de pressão que ninguém nem repara que ele existe. O que tem que ser feito? Né? É um compressorzinho de ar, aquele compressorzinho padrão, com as transmissões de força todas abertas, pintado de verde, aquele que a gente está visualizando. Aquele. O que a gente faz quando chega e encontra? E aí eu estou falando a gente, não necessariamente o auditor fiscal, mas o profissional de segurança do trabalho que é contratado por uma empresa para fazer, por exemplo, hoje um PPRA, mas vamos pensar no momento seguinte, né, de um PGR, em que os riscos de acidentes têm que ser identificados a partir dessa nova legislação. O cara entrou na empresa e deu de cara com aquele troço lá verde, com aquele vaso de pressão. No meio da produção, com o povo circulando, andando, passando por cima. Isso. O que ele faz? Bom, olha, esses equipamentos são extremamente perigosos, sabe? Eles têm um perigo intrínseco muito grande. Não é que um equipamento desse, se ele vier sofrer um colapso, ele provoca acidentes gravíssimos, inclusive com potencial de acidente fatal, né? Então, se você tem esse tipo de equipamento na sua empresa, na sua borracharia, seja lá onde for, ele tem que ter, primeiro, válvula de segurança calibrada. Né? Segundo, mas ela foi calibrada, mas a empresa era do pai do cara, era do pai dele, e ele não sabe se foi calibrado, ele não lembra. Aí o que ele faz? Está no prontuário do vaso, uma pasta... Prontuário é papel, não tem papel. Não, mas aí então você vai ter que interditar o compressor, né? Ou então, sabe, dizer para ele, meu amigo, tem que ter, sabe? E é complicado, mas lá no prontuário vai dizer qual é a válvula de segurança e para quanto que ela está calibrada. Esses equipamentos, chamados equipamentos de prateleira, a norma ela permite que você instale esse equipamento sem fazer inspeção inicial, desde que eles venham calibrados de fábrica. Quem foi que pensou nesse item? Esse item foi pensado em função da prática do dia a dia, da gente encontrar muito comum esses equipamentos que o cara vai, compra ele num estabelecimento, não é? numa empresa, compra lá numa loja de material de construção, o equipamento vem com um prontuáriozinho, vem com a válvula de segurança calibrada de fábrica. Mas, geralmente, esses compressores são categoria 5. Né? E para esses equipamentos, eles só precisam... Eles antes precisavam
da inspeção inicial, né? Agora, como a gente se permite que esses equipamentos possam operar, né, desde que eles sejam certificados pelo Inmetro, sem inspeção inicial, o próximo exame externo dele vai ser em 5 anos. E o exame interno dele vai ser em 10 anos. A válvula de segurança, ela tem que ser calibrada de acordo com um plano de calibração. Nas empresas maiores possuem um plano de calibração, existe até uma ABNT para isso, sobre plano de calibração de válvula de segurança. Agora, o prazo máximo para você calibrar a válvula de segurança é o prazo do exame interno. Então, esses vasos que já vêm calibrados de coisa, eles teriam que calibrar a válvula a cada 10 anos. Né? Então, são os equipamentos que você precisa ver. Tem válvula de segurança? Tem manômetro? Agora, tem inspeção? Precisava ver se tem a inspeção de fábrica, tem o teste hidrostático de fábrica. Né? Isso só vale para equipamento novo, equipamento certificado pelo Inmetro. Aqueles antigos, eles precisam ser verificados qual é a situação dele. E se tiver a válvula de segurança, ela precisa estar calibrada. Não sei se esclareceu. Não, sim, sim, mas assim, eu acho que resumindo é o seguinte, aqueles vasos velhos que estão jogados lá há 30 anos sem ninguém mexer, não é que tenha que jogar fora. No entanto, às vezes, regularizar é mais complicado do que trocar ele por um novo. Exatamente. Correto? Muito mais barato trocar por um novo do que fazer tudo que precisa ser feito no compressor antigo. Né? Mais porque um econômico. compressor, e aí eu vou até fazer referência aqui ao comentário que o Cristiano está falando, normalmente as empresas só enxergam o NR3 em grandes equipamentos. Isso aconteceu, eu fui aqui até há uns anos, eu moro em Petrópolis, e a primeira vez que eu vim trabalhar em Petrópolis, vim com o Aragão para a gente fazer uma fiscalização numa empresa grande que tinha um sem número de vasos de pressão que não eram sequer categorizados. Não sei se o Aragão vai lembrar disso. O Aragão ficou olhando, arregalou os olhos assim, falou, meu Deus, mas isso aqui, cadê os prontos? Ah, não, isso é vaso de pressão? A empresa nem reconhece. Por quê? Ela só entende que é vaso de pressão aquele bicho enorme, né, que trabalha sob uma pressão enorme, mas tem todo, enfim, outros circuitos, as tubulações, tudo isso que também tem que ser categorizado. E esse compressorzinho do posto de gasolina, e lembrando que posto de gasolina é um lugar que por regra, tem ainda atmosferas explosivas, né? Então, se tiver um problema ali com o vaso de pressão, vai dar ruim para geral, né? O negócio vai ficar feio, mas qual posto de gasolina que não tem um compressor para fazer calibragem de pneu? Né? Todos eles têm. E esse compressor fica onde? Esse compressor fica onde? Quais são as condições de manutenção desse compressor? Então, assim, o compressor tem que existir, eu entendo que ele tem que existir, no entanto, é necessário que ele seja entendido como um vaso de pressão dentro do escopo da NR13 e que ele passe por todos os procedimentos de segurança que a NR13 existe. Que ele tenha a válvula de segurança calibrada, que ele tem o manômetro, que ele tem o prontuáriozinho dele. E pronto, exato. Uma vez que você está com isso regularizado, é mais fácil de manter. Agora, pegar aquela situação toda ruim e transformar ela numa situação regular é uma coisa complicada com esses vasos, né, que são do tempo do ronco. Só o inspetor, para fazer a inspeção no vaso, ele vai cobrar no mínimo R$1.000. Quanto custa um vaso? 2.000, no máximo, R$2.000. Fora a calibração. Então, de equipamento. Realmente não tem sentido. Na verdade, a norma, como todas as normas, elas são feitas pensando um mundo de coisas. Ela pensa desde a petroquímica, ela é válida, a norma é válida para a mesma norma que vale para a Petrobras, vale para o posto de gasolina. E para o borracheiro de chinelo. As diferenças são muito grandes. Né? Então, não tem essa diferenciação. Né? Então, quando eles fizeram a norma, é claro que essa norma não é voltada para posto de gasolina, nem para borracheiro. Ela é voltada principalmente para as grandes indústrias.
as petroquímicas, as indústrias químicas. Lá ela tem um valor muito grande, até como o colega falou. Ela entra na questão que vai além da segurança do trabalho, que é a questão da segurança de Do processo. processo. Então, a NR13 é uma aliada muito grande para a segurança de processo, né? Para se evitar perda de contenção, né? Para se evitar. Então, a NR13 ela é muito importante e ela é fundamental porque ela trabalha com o coração, né, da grande indústria, né? E ela trabalha com a preservação, né, da proteção aos acidentes ampliados. Então, a NR13 ela é muito importante, você controlar esses vasos de pressão. Você encontra, por exemplo, numa plataforma de petróleo, você pode encontrar até, sei lá, 2.500, 3.000 vasos de pressão. É uma Não é loucura. fácil esse tipo de fiscalização. Depois nós vamos falar um pouco sobre o SPI. Né? Então, vamos, primeiro falar aqui, o Anastácio está aqui te mandando um abraço, aqui no chat, o Anastácio Grande, já é cliente aqui também, e hoje eu consegui, eu ligo para as pessoas e falo assim, olha, eu poderia estar roubando, mas eu estou humildemente pedindo a sua participação. O Anastácio, a gente fez uma live que foi nota 1000 sobre acidente de trabalho. Não deu tempo de falar tudo, porque é aquela coisa, né? Os assuntos, eles são muito complexos, não dá para você só passar por cima. Então, a gente queria falar sobre acidentes e análise de acidentes e de doenças. Não deu tempo de falar das doenças. A gente vai falar, hoje eu já consegui catar o Anastácio num canto, joguei ele na parede, falei, vamos fazer a segunda parte. Ele Anastácio é já mestre em topou. NR12, ele é especialista Pois nisso. é, eu fiz um curso sensacional, sensacional. Eu voltando de licença maternidade, tinha tido o Francisco, e caí, tendo que fiscalizar NR12, estava arrancando meus cabelos, aí fui fazer o curso dele, nossa, foi maravilhoso. Mas eu Nota vou te 10. pedir, Aragão, para a Ele é ótimo gente... professor, Anastácio é um professor maravilhoso. É, é mesmo. Enfim, Fala. eu vou te pedir para a gente emendar esse assunto e passar para a parte das tubulações a partir da pergunta do Cristiano, que eu estou colocando aqui na tela, que é a sequência da norma, né? Como o Aragão falou no começo, essa norma tem um escopo muito ampliado, ela agora trata de caldeiras, vasos, tubulações e tanques, né? Isso era uma demanda que já existia, porque as tubulações também oferecem um risco e também necessitam desse regramento. E o Cristiano então vou te pedir para começar a falar sobre as tubulações, né? Até porque já são 9h20, senão a gente vai virar a noite aqui, e eu ainda estou com a louça lá na pia para lavar. Mas te pedir para falar sobre, começar a falar sobre as tubulações e emendar na pergunta do Cristiano. Ele falou, fala um pouco sobre as emissões fugitivas das tubulações. Então, antes, Primeiro, o que são, né? antes de entrar a tubulação na NR13, o que se verificava? Que a maior parte dos acidentes não ocorria no vaso, nem na caldeira. Ocorria na tubulação que levava ao vaso e à caldeira. Então, muitos acidentes fatais ocorriam na tubulação. Então, a norma NR13 colocou os seguintes parâmetros. Toda tubulação ligada à caldeira e toda tubulação ligada a vaso que possui fluidos classe A e B, eles precisam estar controlados, as tubulações. Então, essas tubulações precisam estar controladas, elas precisam estar tão bem controladas quanto o vaso, para se evitar justamente isso que acontecia no passado. Controlava bem a caldeira, controlava bem o vaso de pressão e o acidente acontecia na tubulação. Então, as tubulações entraram na NR13 por causa disso. Precisam ser tão controladas quanto os vasos. A tubulação precisa ter
válvula de segurança, precisa ter inspeção, elas precisam ter manômetro, ela precisa ter prontuário, todas essas tubulações que transportam fluidos classe A e B e todas as tubulações ligadas às caldeiras. E também tem o colega falou das emissões fugitivas, né? Na verdade, isso tem a ver com perda de contenção. Então, a NR13 ela trabalha também nessa perspectiva, né? De que os equipamentos e as tubulações elas não podem perder estanqueidade, elas não podem perder material, você não pode ter escapamento, vamos dizer assim, ou vazamento. Né? Então, isso precisa ser bem controlado, porque isso daí é o princípio da engenharia de segurança de processo, né? Você não ter perda de contenção. Né? Tubulação de vapor, né? Ela não é o fluido classe A ou B, mas as tubulações de vapor é comum você entrar lá naquela indústria e tem aquele vapor saindo de vários lugares. É Aquela coisa bonito, né, Aragão? é É linda, bonito. aquela Eu fumaça acho branca. bonito pra caramba. É. Né? E né, essas tipo de fuga, né, precisa ser controlada também, e a norma tem um itemzinho que fala sobre isso, sobre a questão específica da tubulação de vapor. Né? Tá bom. O, o Mário está comentando aqui que as tubulações podem sofrer efeito da corrosão. Como, peraí, como fazer as inspeções internas? Então, é exatamente isso. Né? Não só a tubulação, como a caldeira, como o vaso de pressão, eles têm com muitos deles o mecanismo de dano, né? O mecanismo que faz com que a parede vai afinando e a pressão possa ser perigosa, né? Porque um desses principais mecanismos é a corrosão. Por exemplo, esse que nós falamos do vaso de borracharia, eles têm problemas seríssimos de corrosão, porque eles têm condensado. O ar tem água, e o ar lá dentro, sob pressão, condensa e fica no fundo do vaso. Né? Esse fundo do vaso provoca corrosão. É por isso que tem um drenozinho. Os vasos eles têm drenos, que são instrumentos, são dispositivos do vaso de pressão, dreno, para drenar o condensado. Né? Principalmente quando é vaso de ar comprimido. Né? Então, tem dreno. Me perdi um pouquinho do que eu estava falando. Ele tinha perguntado das emissões Ah, fugitivas, tá. mas eu Como vou é que faz a emendar aqui. inspeção? Não, Como é que faz na a inspeção inspeção, na interna inspeção. da tubulação? A inspeção interna da Isso. tubulação ela pode ser feita através de endoscopia, né? A boroscopia, que você coloca uma câmera dentro, né? Se isso é permitido. Você pode fazer a medição de espessura, né? Você medir através de um mecanismo de medição de espessura. E existem outras técnicas sofisticadas. Né? Você pode passar O Cristiano está um falando aqui pig, da inspeção por ultrassom também. o ultrassom, que é a medição de espessura, pode fazer também uma inspeção por chamado lançamento de pig. Você coloca um robozinho dentro da tubulação, e ele vai andando por dentro da tubulação e vai medindo as espessuras ao longo de toda a tubulação, né? Que são chamados pigs, lançadores de pig. Né? Pig é porco, porque é por tubulação de óleo, né? Muito suja por dentro. Então, ele vai limpando e vai medindo tudo. São equipamentos sofisticados, né? Que as indústrias possuem. Né? Por exemplo, os oleodutos. Como é que você vai fazer a inspeção de oleoduto? Né? Só através de lançamento de pig. Né? E isso é muito comum na indústria petroquímica. É como eu falei, a NR13 ela é muito, muito, muito grande e atinge situações que são muito sofisticadas
e atinge situações que são muito pequenas, Rústicas, muito né? rústicas. Muito assim, o compressorzinho da borracharia, o vaso de pressão do dentista, sabe? Mas todos esses equipamentos eles oferecem riscos, né? Precisam ser controlados, mas aí você tem coisas muito grandes e coisas pequenas, né? E aí o cuidado, quando é muito grande, é maior. Tanto que os vasos são classificados em categorias. Um vaso categoria 1, ele tem que ter exame externo a cada ano. E um vaso categoria 5, ele tem que ter exame externo a cada 5 anos. Então, dependendo da categoria de risco do vaso, né, ele vai ter um trabalho de cuidado maior ou menor, dependendo da característica dele, né? Certo. Eu vou aproveitar, aliás, antes da próxima pergunta, Aragão, tem alguma coisa. Porque assim, o que é a NR13, né? Ela vai meio que se repetindo. Ela fala da parte de caldeiras, depois ela fala de vaso de pressão, depois vai para a tubulação e finaliza com a parte de tanques. Um item que eu acho interessante só de falar sobre tubulação é que está expresso lá na norma que as tubulações precisam passar por inspeção inicial, que como o Aragão comentou, os vasos não necessariamente precisam, né? Não, os Porque se vasos for esse precisam, só vaso os de vasos prateleira, né, esse de vaso que já prateleira, vem de categoria acordo com o 4 e 5. Inmetro, É. aí eles tem uma situação de dispensa, mas as tubulações, assim como as caldeiras e tudo mais, precisam passar por essas inspeções iniciais. A inspeção Mas, inicial é quando ela é instalada, né? A sim, inspeção tem inicial. mais alguma coisa que você acha que é importante falar, que seja específico da tubulação antes da gente passar para os tanques? Deixa eu me pensar aqui que é específico da tubulação. O Uma Carvalho coisa, está tem que falando de ter tubos válvula de petrolíferos segurança. usados na exploração de petróleo em águas profundas feitos pela Valoy. Ih, não sei ler isso não. Acho que ficou pela metade, Mário. Mário, você quer fazer a pergunta ao vivo? Porque eu não estou conseguindo ler direito. Se você quiser, você me dá um oi aqui que eu boto você aqui na live para você fazer a pergunta, tá? Vai lá então, Aragão. Tem mais alguma coisa que você acha sobre a parte de tubulação? Ou a gente pode passar para os tanques? Podemos passar para os tanques. Então, vou comer. A norma ela segue mais ou menos o mesmo modelo, né? É, caldeira, vaso, tubulação e tanque tem que ter válvula de segurança, manômetro, tem que ter inspeção, tem que ter documentação. Então, mais ou menos, ela tem um mesmo padrão, né? Um mesmo tratamento para isso, né? Certo. A França está perguntando qual a validade de inspeção de tanques de BPF ou diesel, ou como dimensionar. Então, como a gente vai entrar na parte de tanque, não são todos os tanques que estão, vamos dizer assim, enquadrados nessa sistemática da NR13, né? São só aqueles tanques, né, que têm a capacidade maior do que 20 mil litros, que tem o diâmetro maior do que 3 metros e que eles armazenam fluidos classe A e B. E Né? que não esteja enterrado, né? Que não esteja enterrado. Por exemplo, o tanque do posto de gasolina ele precisa ser controlado, mas não é enquadrado assim, na NR13, não tem esse controle full, né? Full controle da NR13. Então, onde é que a gente vê esses tanques? Você vê na refinaria. Você passa lá na estrada, você vê lá a Reduc, uma refinaria, você vê aqueles tanques enormes. Né? Então, todos aqueles tanques estão enquadrados, não estavam no passado, mas em função de alguns acidentes que aconteceram, eles agora passaram a entrar. Né? São tanques que, que têm esse tipo de característica, mais de 20 mil litros, diâmetro de maior do que 3 metros e fluido classe A e B. Tá? Certo. E a pergunta, na verdade, era
Ela É, perguntou do tanque de BPF. O BPF é classe A, né? Então, eu tenho que olhar que tanque de BPF é esse. Ele tem diâmetro maior que 3 metros? Ele tem volume maior que 20 mil litros? Se ele tiver essas características, ele está enquadrado na NR13 e precisa ser controlado. Né? Essa pergunta que certo, ela perguntou do BPF. isso. E aí, os períodos e tudo isso você vê lá na norma, certo? Norma não estabelece Não período para inspeção estabelece. do tanque. Ela estabelece que esses tanques enquadrados têm que ter um plano de inspeção. Que o PH então vai fazer um plano de inspeção e vai dizer qual é a periodicidade da inspeção. Então, a responsabilidade é do pH. Quem vai determinar isso é o pH. É o pH. O Cristiano está perguntando sobre a necessidade de aterramento de vasos, tanques e caldeiras. É fundamental. Todos os vasos, todos os tanques, todas as caldeiras precisam ter aterramento. É um ponto de verificação. Precisa ter lá, estar conectado à terra, né? Para proteção de descarga atmosférica, principalmente. Muitos acidentes já ocorreram em função de raio que cai lá no tanque. Né? Então, esse tanque é fundamental. O aterramento é fundamental. Precisa sim. Tá ligado a NR10, né? Tá ligado a NR10, mas sem dúvida, a carcaça dos vasos, a carcaça das tubulações e dos tanques, né? Ainda mais os que contêm fluidos classe A e B, tem que estar aterrado. É uma pergunta totalmente pertinente. E o Mário está perguntando ainda sobre os novos tanques de fibra, se eles evitam ou não os vazamentos e as corrosões. Os tanques de fibra estão incluídos no item 1322, né? Aqueles que não estão dentro da NR13, mas que são referenciados pela NR13 e precisam ser controlados por pH, né? Tanto de plástico quanto de fibra, né? Eles têm menos corrosão, mas não é que não tenha corrosão nenhuma, né? E ele tem que estar adequado também com o produto que ele vai utilizar. Então, já vimos tubulação de fibra, tanque de fibra, mas não está desenquadrado totalmente. Ele está referenciado, né, e precisa ser controlado. Os tanques de fibra, de BPF, ou de fibra de vidro, né, PRFV, e os tanques de plástico também, principalmente aqueles que contêm fluidos classe A e B. Tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, a gente já está aqui, já estourou a hora pra caramba, o Aragão deve estar cheio de coisa para fazer lá. É. Eu vou pedir para quem tiver pergunta para colocar aqui na caixinha, que eu já vou rumo ao encerramento aqui da nossa live. Eu vou te pedir para comentar a pergunta aqui também do Mário sobre a água, né? A água utilizada para caldeiras tem que ser desmineralizada para evitar os danos internos? Com certeza. Esse daí é um ponto principal em relação à durabilidade do equipamento. Né? Se você usa água dura na caldeira, sem ela estar, você vai ter problema de incrustação nos tubos, você vai ter muitos problemas. Então, a água de caldeira, né? Quem compra uma caldeira sabe o preço de uma caldeira. A caldeira é um equipamento caríssimo. Então, a água tem que ser tratada sem dúvida, tem que ser desmineralizada. Não está escrito na norma, né, sobre isso. A Isso não NR13 é não. uma questão referente à segurança do trabalhador, né? A ANR, ela é Ela referente à diz segurança do respeito trabalhador, mas a a segurança do equipamento, a o durabilidade do equipamento, equipamento. a durabilidade do equipamento e também a segurança do trabalhador. Se o É, cara tem né? uma caldeira toda Por incrustada, tabela. sem tratamento, a possibilidade dela entrar em colapso é muito maior. Então, Sim, a água é fundamental. certo. Pessoal, olha só. Eu vou, só antes da gente encerrar aqui, fazer uma finalização, eu vou fazer aqui um jabazinho das lives da semana que vem. Na verdade, obrigada, filho. Na semana que vem, eu vou estar no evento. Obrigada, querido. Eu vou estar no evento, né?
Obrigada, meu amor. Na segunda, quarta e sexta da semana que vem, a gente vai estar promovendo a Semana do Novo Profissional de Saúde e Segurança do Trabalho. O que é isso? É um evento que vai ser online, vai ser totalmente gratuito, né? Só que tem que ter inscrição, porque realmente tem um limite de capacidade, porque ele não é aqui pelo Instagram, é pelo Zoom, tá? E a gente vai discutir não só a atuação dos profissionais de saúde e segurança do trabalho dentro desse cenário de mudança, de atualização das normas regulamentadoras, né? Porque realmente a ideia é que tudo mude, é que a gente vire uma chave e dê um passo numa direção diferente do que acontece atualmente. É E verdade. o evento, então, vai ser focando isso. A gente tem 3 dias de evento, na segunda, na quarta e na sexta, de 8 às 10. O link para inscrição está na minha bio. E eu também vou apresentar ali uma metodologia de implementação, de desenvolvimento e implementação de um PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. É uma metodologia que a gente desenvolveu que atende assim, qualquer tipo de empresa. Não é um modelo, tá? Porque não dá para fazer modelo. E, aliás, o que a gente combate são esses modelos que os profissionais querem usar. Não dá. O PGR é uma coisa muito mais complexa. Então, é uma metodologia para que o profissional consiga acompanhar os preceitos da NR e desenvolver um bom PGR. A gente vai apresentar isso tudo na semana que vem. Na segunda e na quarta e na sexta. Por isso, não vai ter live aqui na semana que vem, que eu vou estar dentro desse evento que não vai ser pelo Instagram. Mas, para poder compensar, eu vou fazer na terça-feira uma live voltada para tirar dúvidas sobre saúde e segurança do trabalho, sobre documentação. Então, na terça-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui disponível para a gente falar e tirar dúvidas, tá? Então, quem quiser comparecer, seja muito bem-vindo. Na quinta, na página da Linus Cursos Jurídicos, com a minha querida dupla dinâmica, Dercilete Loureiro, a gente vai falar sobre documentação, está fazendo uma série de lives sobre documentação, e a de quinta-feira vai ser, a gente não vai falar sobre as NR, a gente vai falar sobre os documentos gerados pelas NRs, 10, que trata de instalações elétricas, 12, máquinas e equipamentos, e 13, que é essa maravilha aqui, que a gente está conversando com o Aragão. A gente vai falar sobre documentação. Na semana que vem, eu não me lembro, eu não tenho cérebro suficiente para a semana seguinte, eu não estou me lembrando. Eu até olhei antes porque eu queria falar, mas eu acabei de me... não me lembro. Mas não tem problema, porque eu vou sempre divulgando aqui durante a semana na página, tá certo? Então acompanha as postagens. E tem mais uma. Na semana que vem, na terça, antes da live de dúvidas, vou fazer uma live pelo canal AFT-TV, que é um canal mantido e alimentado pelos auditores fiscais de trabalho aqui do estado do Rio de Janeiro, e a gente vai falar sobre a questão da vacinação contra a Covid-19 e os ambientes de trabalho, as relações de trabalho e os direitos fundamentais. E a Dercy também vai participar dessa live. Então vai ser assim muito bacana. Tem outras pessoas que vão participar, uma juíza do trabalho e uma advogada também. Eu não sei passar muito bem os detalhes, mas acompanhem que eu vou divulgar aqui também. Tá certo? Então, vou só passar aqui. Se ninguém tiver mais pergunta, eu vou passar para o Aragão poder fazer aqui uma conclusão, né? A gente falou já então sobre caldeira, sobre vaso, sobre tubulação, finalizou aqui com os tanques. E o Aragão, qual é a mensagem assim que você gostaria de passar para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, que são a maior parte do público que está acompanhando, né? Quando começam a fazer uma visita, né, a atender uma empresa que contenha caldeiras, vasos, tubulações ou tanques, com o intuito de evitar acidentes, evitar a ocorrência de acidentes. A mensagem que eu passo é que os profissionais de segurança do trabalho que vão começar a trabalhar nesse tipo de empresa atentem para esses equipamentos. Esses equipamentos, além de terem um potencial de provocar grandes acidentes, né, eles também são
o coração da empresa. Você falou da borracharia. Imagina a borracharia sem um compressor de ar. Não Né? vai. Não vai, né? Imagina uma empresa, uma indústria sem vaso de Qualquer pressão. fábrica, né, Aragão? Você pega uma É o fábrica coração da pequena de empresa. calça jeans, tem Porque máquina movida a ar comprimido, tem máquina com acionamento por ar comprimido. Assim, realmente, os vasos de pressão, é o principalmente, eles estão coração em qualquer funcional da tipo de empresa. empresa. Então, assim, a argumentação que o profissional de segurança que vai chegar numa empresa para orientar o empregador é de que os cuidados que a NR13 produz ou pretende produzir, eles vão além da segurança do trabalho. Eles atuam no sentido de garantir a segurança do processo, a garantir a própria produção da empresa. Então, vale a pena, é economia, investir no controle desses equipamentos, sob Que é uma pena de coisa que que eu um acidente com um vaso de pressão, o cara perde o negócio. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, Aragão. Assim, tem duas coisas que eu sempre falo aqui. Uma é assim, que investimento em saúde e segurança do trabalho não é despesa, ele tem que ser visto pelos gestores como um investimento que tem um retorno claro, né? E tem várias formas aí desse retorno. E a outra coisa, eu esqueci o que eu ia falar. Eu falei que eram duas, né? Mas eu esqueci. Agora foi o vinho. Bom, fica uma só. É uma coisa que eu sempre falo aqui, essa questão, né? Ah, sim. E a segunda coisa, né, o que eu ia falar, não sei, agora não me lembro qual foi o contexto, mas assim, os auditores fiscais do trabalho, de uma forma geral, que são basicamente quem vem aqui, né, dividir, com, quase todas as lives aqui eu chamo colegas, auditores fiscais do trabalho, sejam ativos, sejam aposentados, por quê? A gente tem um corpo de auditores fiscais do trabalho com uma capacitação absurda. E a gente precisa ajudar a divulgar isso, né? A demonstrar para a sociedade a qualidade do trabalho que a gente exerce aqui, que não é visto de uma forma geral. Então, tudo, assim, o Aragão é uma pessoa que esteve aí na rua por 30, quantos anos? Nem sei quantos anos, 36. fiscalizando. 36 anos fiscalizando as empresas. Imagina só que nível, que top chegar e ter um Aragão fiscalizando a sua empresa, né? Não, não é para qualquer um, não. Mas é isso. Então, realmente, a gente tem que entender que segurança do trabalho é um investimento e que as empresas precisam entender isso e os profissionais de saúde e segurança do trabalho precisam saber demonstrar isso para os seus contratantes, né? Porque eu imagino assim, aquele profissional super capacitado, ele concorre no mercado de trabalho com o outro que vende PPRA e PCMSO por R$ 100. Então, ele tem que saber demonstrar a diferença do trabalho dele para o outro, né? E não está dentro do mesmo cesto. A gente vai ter que aprofundar a complexidade das discussões em saúde e segurança do trabalho. Certo? Bom, pessoal, a gente já está aqui há muito tempo. Ah, o Mário está falando, não recebeu o link, porque o link não vai no e-mail, tá, Mário? Ele vai, quer dizer, ele vai no e-mail, o link para o evento da semana que vem. Ele vai no domingo à noite para o e-mail. A gente ainda não criou o link, mas ele vai para o grupo de WhatsApp. A gente criou um grupo ali de WhatsApp onde eu estou centralizando as comunicações. Ninguém vai ficar mandando besteira. É um grupo fechado, só administrador que manda mensagem. É só para comunicação sobre o evento. Se você não tiver entrado no grupo, eu vou te pedir para me mandar uma mensagem no privado que eu te mando o link, porque é importante participar, porque ali é o meio principal de divulgação, tá? Das etapas do nosso evento. Cada dia vai ser um link diferente, então, por favor, participe lá que você vai receber o link, tá bom? Olha, vou agradecer ao Aragão mais uma vez aqui por essa sexta-feira. No começo da live ele falou que está disponível, isso está gravado, está na internet, então eu vou cobrar. Eu vou cobrar, não vai conseguir escapar, eu vou pegar o pedaço em que ele falou que está disponível e vou mandar para ele cortado para lembrar e cobrar. Tá bem. E eu vou agradecer a todos que estão acompanhando, né, que estão mandando. É muito importante que mande as perguntas, que mande
os assuntos, né, os temas, para que eu possa direcionar essa produção do conteúdo dentro do que é interessante, do que é importante para quem está assistindo. E vou passar a palavra para o Aragão, para que ele possa encerrar aqui a nossa sexta-feira, mas encerrar com até a próxima. Tá bem. Então, eu só queria agradecer, né, e parabenizar a Ana Luísa pelo esse belíssimo trabalho. Fiquei muito satisfeito de estar aqui conversando com vocês, né? Eu acho que depois que você se aposenta, entendeu? Eu, no caso, né, continuo fazendo auditoria em empresas e auditoria de NR13, mas é bom se manter ativo, mentalmente ativo, né? E eu gosto muito de estar assistindo tudo que a Ana faz, acho fabuloso e reforço essa ideia de poder estar junto, de poder estar Ó, assistindo e aqui, poder estar Aragão, o ajudando. Cristiano está falando. O Cristiano está falando, NR12 é a próxima. Cristiano, não vou te enganar, não, mas eu já falei com o Aragão que eu queria fazer uma, na verdade, especificamente sobre prensas, né? E para a gente falar dos perigos relativos às prensas, principalmente aquelas prensas horrorosas, nojentas, de engate de chaveta, que tem tudo quanto é canto. Então, eu queria fazer uma live sobre riscos de acidentes com prensas. E aí está feito o convite para o Aragão, talvez na outra semana, hein? Ah, vamos pensar, vou conversar com o Anastácio também, né? Que ele é especialista nisso. O Anastácio é show. Mas o Anastácio eu já aluguei 2 vezes. A gente já vai voltar para falar sobre doença, né? Na verdade, a gente vai falar sobre uma análise de um suicídio que aconteceu dentro de uma empresa, que o Aragão, que o Anastácio teve a oportunidade de fazer essa análise e a gente vai discutir esse caso. Interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Finaliza aí para a gente, Aragão. Então é isso, agradecer, mandar um beijo para você e um muito obrigado. E estamos juntos. Vamos lá. Tchau. Aragão, boa noite, bom fim de semana, Boa bom fim de noite. semana para todo mundo e até segunda-feira para quem E estiver no feliz evento de Dia dos segunda-feira, é o Pais, meu hein? aniversário. Feliz Dia dos Pais para você, para o seu pai, que é um vovozinho que está lá, né, firme e Eu estou cuidando. forte, e que você está cuidando dele aí com o maior carinho que ele merece. Que bom. Obrigada, Aragão. Feliz Obrigado. Dia dos Tchau. Pais, bom fim de semana. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Boa noite. Boa noite.